compartilhar, irmãos, do texto do Evangelho segundo São Lucas, capítulo 2, dos versos 41 a 46. Lucas, capítulo 2, de 41 a 46. O tema da nossa reflexão é: e ele se assentou entre nós. Lucas 2, de 41 a 46. Vamos aproveitar, então, a ajuda da mídia. Mas quantos trouxeram as suas Bíblias? Livros. Muito bem, ainda somos o povo do livro, não é? Muito bem, Deus abençoe. De vez em quando a gente faz a leitura uníssona com os livros, mas vamos hoje usar a nossa mídia. Vamos ler juntos, então? Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, subiram à festa conforme o costume. Terminando a festa, enquanto seus pais voltavam para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, mas os seus pais não perceberam. Assim, por pensarem que o menino estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. Como não o encontraram, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Que Deus abençoe, irmãos, a leitura desse texto em nossas mentes e coração. Eu vou cometer o que em homilética, que é a disciplina da teologia que ensina o se preparar sermões e palestras, vou cometer o que se chama de maneiras erradas de se usar um texto bíblico num sermão, que é cometido, por exemplo, quando se usa um texto sem que o mesmo se torne na fonte principal dos argumentos da mensagem que se está fazendo, e ainda que seja esse texto o abrir a porta para o raciocínio daquilo que eu gostaria de usar. Esse encontro do adolescente Jesus com os doutores da lei do judaísmo dos seus dias, com os teólogos da religião judaica de então, é um texto clássico do Novo Testamento. E é bom que se explique que aos 12 anos, segundo a cultura judaica dos dias de Jesus, um menino que estava completando 12 anos estava entrando, na verdade, para o rol dos adultos. Aqui ele entra para o rol dos adolescentes, que as línguas mais intencionadas são os de aborrecentes. Não é verdade. Adolescentes não são aborrecentes. Nos tempos de Jesus, não. Aos 12 anos, o menino já era considerado um adulto. Aos 12 anos, na Judéia, dos dias de Jesus, nos quais Jesus esteve entre nós, et verbum caro facto est, isto é, como verbo que se fez carne, naqueles dias, aos 12 anos, o menino já assumia várias prerrogativas dos homens adultos, se tornando, por exemplo, na autoridade maior da casa, se fosse o filho mais velho e se o pai já tivesse morrido, que não era o caso de Jesus, porque José, a essa altura, ainda vivia. Esse foi um encontro marcado por profundas indagações. Nós sabemos que, na resposta à sua mãe, Maria, Jesus deixava patente que, a partir de então, passaria a cumprir a sua missão, que se limitava à esfera do familiar e social. Agora a coisa iria tomar, aos poucos, uma outra direção. Alguns pensadores indagam se foi a partir desse encontro com os doutores da lei judaica que Jesus tomou consciência da sua divindade. Isto é, se foi a partir daí que o seu lado humano conscientizou-se de que era sujeito à sua natureza divina e então se deu contas da sua missão. Esta é uma pergunta para a qual não há respostas satisfatórias. Na verdade, o que nos salta aos olhos é a visível admiração daqueles homens doutos em assuntos tão áridos, de ter como um ouvinte interessado e um indagador pertinente tão somente um rapazola. O que nos deve prender a atenção é esta expressão, assentado no meio dos doutores, porque esta será a primeira vez na qual o sentar-se de Jesus com alguém ou junto a alguém foi mencionado nas Escrituras. É óbvio que Jesus, desde que aprendeu a sentar lá pelos seus 7 meses, sentou-se muitas vezes com os seus
pais, com Maria, mas esta será a primeira vez quando isso será considerado algo relevante para poder figurar nos registros sagrados. Esse foi um encontro memorável e também singular, porque, com exceção desta vez, os atos de Jesus mencionados nos evangelhos se referem já à sua idade adulta, quando ele então chegou aos seus 30 anos. Aliás, só o evangelista Lucas nos fala deste acontecimento que se deu com Jesus, como dissemos, ainda aos 12 anos. Tradições muito antigas e sérias nos dão conta de que Lucas, para escrever o seu evangelho, procurou Pedro, mas também procurou Maria, para dela ouvir particularidades sobre Jesus, entre as quais este seu encontro com os mestres da religião do povo judeu de então. Mas, como expliquei, esse texto é tão somente para nos servir de entrada para esta linha de raciocínio, de reflexão, que é a afirmação: ele se assentou entre nós. Ele se assentou entre nós, e a partir daí vamos nos recordar de que há nisto, meus queridos e amados irmãos e amigos, uma extraordinária, uma maravilhosa posição das Escrituras em relação a essa atitude de Jesus, que deve realmente nos chamar a atenção. O fato de que o Senhor Jesus Cristo se assenta entre os seres humanos, inclusive com a intenção de levá-los a reconciliarem-se com Deus, pois o pecado nos afasta de Deus. Por causa do pecado, o pecado nosso de cada dia, sem Jesus Cristo, nós ficamos de mal com Deus. E por isso vale a pena recordar que quando ele se assentou no respaldo de um poço, à beira de um poço, para conversar com uma mulher, ocasião quando ele fez afirmações de valor eterno para ela e para todos nós, de profundos significados para os que querem ter a certeza de que não continuam mais de mal com Deus, mas que estão com Deus reconciliados, essa ocasião em que ele se encontra e se senta com a mulher samaritana, porque ele já estava sentado, não é? À beira do poço, é importante que nós nos recordemos desta vez que Jesus também se assentou, então, entre os homens. João, o evangelista, a ser considerado como discípulo amado de Jesus, nos contou no seu evangelho que havia ali o poço de Jacó, e que Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia, João 4,6. Continuando, João nos disse que se chegou ao poço uma mulher da cidade de Samaria, uma samaritana. Os samaritanos traçam as suas origens a partir do ano 722 a.C., quando o reino do norte, o reino de Israel, conquistado pelos assírios, viu parte da sua população ser deportada e viu povos de outras regiões chegando para habitar, então, a região de Samaria. Esses povos trouxeram suas crenças, que se misturaram com as tradições israelitas, resultando em práticas religiosas sincretistas. Com o passar do tempo, os judeus da região de Samaria começaram a se casar com as pessoas de outros povos, e os que procuraram manter a religião mosaica, entre eles o a ser chamado de judaísmo, acabaram formando uma religião que os judeus do sul, ou os judeus de Judá, não aceitarão, o que, se juntando a outras práticas, fará surgir uma enorme animosidade entre judeus e samaritanos, que vai aumentar com o passar dos tempos, levando os judeus a chamarem os samaritanos de impuros, de traidores, enquanto os samaritanos chamavam os judeus de impostores, formadores de uma falsa religião. Ainda existem na região israelense de Nablus, em torno do Monte Gerizim, em Rolon, cerca de 900 samaritanos. O fato é que Jesus começou com essa mulher um diálogo de consequências eternas. Ali sentado, ele se declarou como a água da vida. Ali sentado, ele ensinou que qualquer ser humano que bebesse da sua água, isto é, qualquer que colocasse dentro da sua alma, do seu âmago, da sua vida, a sua mensagem, o seu evangelho, jamais voltaria a ter sede. Amados e amadas, a vida sem Jesus Cristo é uma vida sedenta, porque sem Jesus a alma e a vida está de mal com Deus, e por isso tem sede de paz, tem sede de esperança, tem sede da presença de Deus, da amizade de Deus, tem sede da salvação eterna.
Momento glorioso aquele que, quando assentado à beira de um poço, dito o poço de Jacó, Jesus disse o que disse e continua dizendo aos nossos corações, através do Santo Espírito de Deus, o que ninguém jamais disse. Ele falou sobre descanso, provisão para a vida, foi o que o Senhor Jesus prometeu quando disse o que disse. E o que ele promete e continua nos prometendo quando diz: quem beber da água que eu lhe der, jamais voltará a ter sede. Momento glorioso para aquela mulher. Momento glorioso para aqueles que aquela mulher trouxe para conhecer Jesus, porque ela, após ouvir o que Jesus lhe dissera, voltou célere, rapidamente, à sua cidade e trouxe pessoas para ouvirem Jesus. Momento glorioso para nós hoje, aquele quando ele se assentou e se assenta entre nós, seres humanos. Assentou-se para pregar um dos mais belos, profundos sermões de todos os tempos. O chamado Sermão do Monte, uma maravilhosa maneira de se viver bem com Deus. Ele se assenta entre nós, para que este sermão tenha ainda os seus efeitos sobre nós. O ex-coletor de impostos, que se tornou em apóstolo, o evangelista Mateus, escreveu em seu evangelho que, vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou, e os seus discípulos se aproximaram dele, e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados, felizes os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados, felizes os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados, felizes os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados, felizes os que têm fome e sede de justiça, pois eles serão satisfeitos. Bem-aventurados, felizes os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados, felizes os puros de coração, pois esses verão a Deus. Bem-aventurados, felizes os pacificadores, pois esses serão chamados de filhos de Deus. Bem-aventurados, felizes os perseguidos por causa da justiça, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurados, felizes serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Mateus 5, de 1 a 12. Aos que chamam estas bem-aventuranças de o cartão de visita de Jesus. Nós sabemos que o Sermão do Monte foi bem mais extenso do que essas bem-aventuranças, mas elas resumem o pensamento ético de Jesus. Nelas, toda a superficialidade da religião, tão somente humana, foi jogada por terra. Por ela, nós, seres humanos, podemos ver o quanto nós somos carentes da misericórdia de Deus, se quisermos vivermos segundo os propósitos de Deus, sendo abençoados, mas abençoando o próximo. Então, ele se assentou entre nós para nos trazer todo o ideal de Deus, e que com magnificência, né, Jesus fez isto. Quantos de nós nos colocamos hoje sob o estresse, porque viver para nós, de repente, não poder deixar de fazer isso ou aquilo, é não poder comprar aquilo ou aquilo outro que nós queremos, ou não estamos conseguindo alcançar aquilo que queremos, que sonhamos. Quando viver, irmãos, quando viver segundo o que Jesus colocou diante de nós, quando se assentou entre nós, não tem muito a ver com isso. Ele nos fala de bem-aventuranças, nas quais todos nós podemos estar incluídos. Os que choram por causa do momento de luto, os que se angustiam pela falta de comida, pela falta da água, pela falta do remédio, pela falta da roupa e pela falta da vergonha. Os que têm medo dos assaltos, das guerras, os que estão com o senho pesado, o rosto contraído, os punhos cerrados, por causa da amargura, da decepção, da traição, da ingratidão. Todos nós. Alguém disse que a lágrima é sempre a menor distância para o sorriso. Então, à luz do Sermão do Monte, esta é uma afirmação verdadeira. Até porque, à luz do Sermão do Monte, cristianismo é mais do que uma religião. Cristianismo é um estado do ser, porque o cristianismo só é cristianismo quando por causa de Jesus. Aquele que se diz cristão, aquela que se diz cristã, tem a certeza de que é alguém reconciliada com Deus, que faz parte dos planos de Deus,
para a vida humana e que pode dizer que o Espírito Santo de Deus está habitando na sua vida, ou pelo menos procura constantemente dominar a sua vida. Sabe, como cristãos, nós cremos, ensinamos e confessamos que Jesus Cristo é Deus que se fez gente como a gente e viveu entre nós, completamente Deus, completamente homem, confirma e afirma a nossa teologia. Então, quando ele se assentou com os seres humanos, era Deus se assentando conosco. E uma vez ele se assentou para ensinar que todos devem servir a todos, para que estejamos reconciliados conosco mesmos e assim reconciliados com Deus. Marcos, o evangelista, ao que tudo indica, o mesmo João Marcos, que acompanhou o apóstolo Paulo e Barnabé numa viagem missionária, no seu evangelho, que se tem como primeiro, na verdade, escrito do Novo Testamento, diz que Jesus se assentou e aí chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último, o servo de todos. Marcos 9:35. Sabe, meus amados, a igreja de Jesus Cristo, ela precisa de pobres e ricos, de cultos e incultos, de pessoas sadias e enfermas, desde que essas pessoas estejam dispostas a servirem-se mutuamente em amor, em compreensão e carinho. Tem muita gente hoje com uma concepção estranha de igreja. Igreja empresa, fonte de dinheiro, igreja partido político, igreja Estado, mas a igreja de Jesus Cristo é a comunidade de serviço, e na qual todos têm como objetivo, em suas funções, servirem a Deus, servindo aos outros. E por isso a igreja tem tudo para ser uma comunidade ímpar, de gente lúcida e inteligente, porque é uma gente que se levanta contra o orgulho, contra a prepotência, e só os lúcidos e inteligentes se voltam contra o orgulho, contra a vaidade, contra a prepotência. Marcos também nos conta que foi nessa oportunidade quando Jesus tomou em seus braços uma criança e avisou que quem recebesse uma criança em seu nome o estaria recebendo. Jesus tomou um menino para dizer isto, num contexto no qual a criança comum não valia nada para a sociedade, não tinha influência alguma. Na igreja, queridos, todos nós somos meninos e meninas. Todos nós estamos precisando de cuidados de todos. Nós que então, de repente, também somos pais, somos mães, somos irmãos e irmãs ao mesmo tempo. Essa é algo maravilhoso que só pode acontecer na igreja. Eu sou filho, sou filha e ao mesmo tempo sou pai e também sou mãe. Aqui é um hospital onde todos somos pacientes e ao mesmo tempo médicos, conforme as oportunidades que estão sendo dadas. Aos 12 anos, Jesus se assentou em meio aos doutores da religião dos judeus. Um dia ele se assentou à beira de um poço e conversou com uma mulher sobre a água que mata a sede de paz e que jorra para a vida eterna. Num outro dia, ele subiu a um monte e lá se sentou para fazer o sermão das bem-aventuranças, mostrando que a felicidade não está no que a sociedade humana entende como tal. Depois ele se assentou com os discípulos e falou do valor que cada um deveria ter para o outro. Mas há um lugar, meus amados e amadas, há um lugar extremamente importante, no qual Jesus tem um prazer imenso de se assentar, no qual ele gostaria de poder se assentar em relação a todos nós que aqui estamos presentes. É à mesa da nossa vida, porque é assim que ele torna a nossa vida, uma vida de bem com Deus, uma vida de verdadeira alegria para sempre, uma vida que pode ser chamada de vida, porque é uma vida eterna. No último livro da Bíblia estão anotadas essas palavras de Jesus: eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Apocalipse 3:20. Esse é o lugar preferido de Jesus, a assentar-se à mesa da nossa vida. Por isso ele bate, mas não apenas bate, também chama. Sabe que coisa estupenda? Deus se assenta entre nós. Jesus quer se assentar conosco e faz questão disso, e por isso ele diz: eu bato e chamo.
E quando alguém abre a porta, eu entro para cear com ele. Jesus impressionou aos doutores da lei quando se assentou entre eles. Trouxe alento, trouxe esperança à mulher de Samaria ao assentar-se à beira do poço de Jacó, onde ela fora tirar água. Pregou os valores éticos de Deus de uma forma impressionante, assentando-se no lugar do monte aonde havia subido. E assentado com os seus discípulos, ensinou o valor da humildade. Sabe, quando Jesus entra em nossa vida, quando Jesus entra na nossa história, ele se assenta conosco, porque é alguém profundamente apaixonado por nós, seres humanos. Ele compartilha dos nossos problemas, das nossas angústias e das nossas lutas. Quando ele se assenta conosco, ele coloca diante das nossas vidas o maior bem que alguém pode obter, a paz espiritual, que se traduz numa vida livre do senhorio do pecado, e que por meio do Espírito Santo é uma vida de consolo, uma vida de conforto, mesmo nos momentos os mais difíceis da vida. A paz que o Senhor nos dá, ela excede a toda compreensão, é o que a Bíblia diz, porque é uma paz que existe em meio à guerra. Quando ele se assenta conosco, ele nos concede uma vida certa da presença de Deus em todos os instantes. E por ser o autor da vida, ele pode fazer isso. Estamos celebrando a vida. Para sentar-se entre nós, ele se tornou humano. Mas para sentar-se em nossos corações, em nossas vidas, ele precisou morrer de uma forma inumana na cruz do Calvário. Jamais nos esqueçamos, a cruz foi por nossa causa. A cruz foi por sua causa. Foi por sua causa, por sua causa, por sua causa, por minha causa. A cruz aconteceu por causa de nós. Mas é importante ressaltar que para se assentar em nossa vida, Jesus pede permissão. Ele não invade, ele não manipula, ele não usurpa, ele não agride com a sua autoridade. Se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz e me siga. Eu não sei o que as pessoas que no passado, ou que ainda hoje, promovem em nome da fé cristã perseguição aos que não concordam com a sua ideia. Eu não sei o que eles fazem com as Escrituras, porque isso sempre esteve escrito lá. Como é que os criadores, os autores, os que promoveram as ditas santas cruzadas, na verdade famigeradas cruzadas, por que fizeram isso se isso estava escrito lá? Se alguém quiser. Se alguém quiser. Por que a Santa Inquisição, que de santa não tinha nada, por que ela aconteceu quando isso já estava escrito? Jesus disse isso, se alguém quiser me seguir, então tome a sua cruz e me siga. Meus amados, por isso que nós, como cristãos evangélicos batistas, somos conhecidos na história por um povo que defende de forma ferrenha não a tolerância religiosa. Nós somos contra a tolerância religiosa. Nós somos a favor da liberdade religiosa. Todo ser humano tem o direito de crer naquilo que a sua consciência determina que ele creia. Todo ser humano tem o direito de dizer ao outro porque crê no que está crendo. Isso também nós não podemos abrir mão. Não entendemos, então, muitas vezes as necessidades de organizações que são importantes, como Portas Abertas, como a Preocupação Internacional, como a Voz dos Mártires e outras que existem, para cuidar da igreja que é perseguida em países onde não existe essa liberdade. Estamos aí preocupados com missionários ligados à nossa denominação, presos na Índia, 3 missionários, mas 2 recém-convertidos, e que a notícia última que lemos para os irmãos aqui pela manhã, é que eles ainda estão presos, os advogados estão tentando tirá-los da prisão, agora as autoridades querem saber quem é que está por trás deles, porque querem chegar, obviamente, a nós, a junta de missões, que promovem a permanência deles naqueles lugares, estão querendo saber disso e isso está conseguindo ser mais ou menos manipulado, por isso os nomes deles não estão sendo divulgados de forma verdadeira para proteger as suas identidades. Mas por que acontece isso? Nos dias de hoje, baseado no que? Bem, eles não são cristãos, têm outra religião e ficam incomodados porque
o nosso exclusivismo incomoda. Nós somos exclusivistas, queridos. Por mais antipático que isso seja nos dias atuais, mas não há como mudar essa realidade. Nós somos exclusivistas. Só Jesus Cristo é a resposta para o meu e para o seu anseio. Só em Jesus a resposta para as necessidades da nossa alma. Só que mesmo sendo exclusivistas, se apegando ao nome de Jesus, exatamente por causa daquilo que Jesus falou, aquele que quiser, então me siga, nós aprendemos a respeitar o direito da pessoa a dizer não. Da pessoa dizer, bem, você está me ensinando isso, mas eu discordo. Eu não posso admitir que haja só um Salvador. Bem, a gente lamenta. Nós não temos o direito de usar de outra maneira que não seja a da persuasão pela palavra, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, para que você possa se convencer desta verdade. E como nós gostaríamos que todos aqui, que estão conosco nesta noite, não voltassem para as suas casas, sem essa certeza de Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador absoluto. Gostaria que nós inclinássemos agora as nossas cabeças. E a pergunta que eu faço a todos os que estão aqui é: que tal deixar Jesus Cristo assentar-se à mesa da sua vida? Ele já está assentado à mesa da sua vida, ele faz parte do seu dia a dia. Não estou dizendo que isso significa ter uma vida sem problemas, sem lutas, não é verdade, nós sabemos que não. Mas isso significa que Ele está conosco, Ele disse, eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. E que bom, irmãos, é viver com Jesus. Que bom é poder morrer com Jesus. Pergunte agora a você, faça essa pergunta a você, porque só você e Deus sabem a resposta a esta pergunta. Eu já recebi Jesus como meu Senhor e Salvador absoluto. Eu não estou perguntando se você é membro desta igreja, se você é membro de outra igreja batista ou de outra igreja evangélica, ou se você não é membro de igreja nenhuma. Não estou perguntando se você é protestante, se você é católico. Eu estou perguntando se você já recebeu Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador absoluto. Foi Ele quem morreu na cruz do Calvário, para que os seus pecados fossem perdoados, para que você não estivesse mais sob o domínio do pecado, para que você vivesse essa vida, sabendo como é bom viver sob a orientação divina, e mesmo quando cair, há de se levantar e há de aprender com as quedas da vida, porque o Espírito Santo usa isto para nos ensinar, para nos aperfeiçoar, mas com a certeza, porque a Bíblia diz que é o Espírito Santo de Deus que nos manterá fiéis até o fim. Não sou eu que me mantenho salvo, não posso. Não sou eu quem me salva, porque a salvação é pela graça. Eu não fiz nada para ser salvo, Jesus fez tudo, mas também eu não posso fazer nada para me manter salvo, porque eu continuo sendo ser humano, e se eu fizesse isso, a salvação não seria pela graça, mas ela é pela graça. Por isso Paulo disse aos cristãos de Corinto, Ele nos manterá fiéis até o final. Não quer dizer que você não erre, não quer dizer que você não vá cometer ou fazer coisas que não devia fazer, como uma pessoa já regenerada pelo Espírito Santo. E a Bíblia diz que Deus corrige a quem ama, então muitas vezes nós temos que ser corrigidos pelo Senhor. Pode ter certeza, querido e querida, se você pertence a Jesus Cristo e está dizendo coisas que não devia dizer, está fazendo coisas que não devia fazer, está agindo da forma que não devia agir, o Espírito Santo de Deus vai corrigir você, porque você é propriedade dele, e porque existe essa promessa, ele vai manter você fiel até o fim. E para que você seja mantido fiel, é preciso correção, para que você perceba aquilo que tem de deixar, aquilo que tem que corrigir, por amor a Jesus Cristo. Meu querido irmão e irmã em Cristo, que se diz cristão, não tente viver uma vida correta por causa da igreja, não tente viver uma vida correta no seu lar, com sua esposa, seu esposo, seus filhos, por causa da família, que é muito importante. Procure fazer isso por causa de Jesus, apaixone-se por Ele, e você vai ver a força que você vai receber para poder ser aquilo
que o Senhor quer que eu e você sejamos. Nós estamos agora nesse momento, e eu vou parar de falar, vou pedir que o João nos ajude a cantarmos um hino, que os irmãos, que ele queira, que tenha no seu coração. E enquanto estivermos cantando, se houver alguém nesta noite que queira dar sua vida a Jesus Cristo, onde você estiver, aqui ao lado, na galeria, na nave do templo, você poderá ter essa oportunidade levantando a sua mão para que nós possamos localizar. Eu não vou falar mais nada, essa é a minha prática, porque eu acho que esse é o momento que é o Espírito Santo em você, que tem que decidir. Palavras às vezes podem fazer com que as pessoas, pela emoção, sejam levadas a tomar uma determinada decisão que tem que ser tomada com muita consciência. Deixa eu dizer uma coisa para você, não estou chamando você para uma vida fácil, não estou convidando você para que a sua vida passe a ser um mar de rosas, não vai ser. Só estou chamando você para fazer parte de uma vida na qual Jesus Cristo é Senhor, é a realidade. E aí você vai entender porque que a Bíblia diz que Jesus Cristo é a nossa paz, a paz que excede a toda compreensão. Nós vamos cantar o hino de número 210 do cantor cristão, Cristo te chama. É o hino que está sendo tocado pelos nossos instrumentistas. Não sei se a mídia tem condições de colocar a letra desse cântico 210 do cantor cristão. É um hino bastante conhecido, os irmãos mais antigos conhecem muito bem este cântico. Cristo te chama com muito amor, ó pecador, vem atender. Ele não fujas com fútil temor, venha Jesus te render. Ó pecador,
Deus os abençoe a todos e que nós todos tenhamos a convicção de que já ouvimos a chamada e atendemos à mesma.